Vamos lá? Falar um pouquinho sobre osteoartrite e artrite reumatoide, que eu acho que muita gente vê esses casos, né, na clínica. Nós temos vários tipos de artrite, que a gente inclui a artrose, que é a osteoartrite, a artrite reumatoide, e outros um pouco menos comuns. O lúpus eritematoso, psoríase, esclerodermia, artrite gotosa e algumas artrites ou artroses pós-traumáticas e pós-infecciosas. Hoje a gente vai se deter a essas duas entidades nas diversas articulações da mão. Então, a osteoartrite é uma doença degenerativa, que na verdade é uma degeneração normal e natural que acontece na articulação. Todos nós, a grande maioria, principalmente as mulheres, 99% das mulheres vão sofrer dessa entidade, que a nossa articulação tem um tempo útil de vida, tá? Deus criou ela para viver um determinado período, não indeterminadamente. Então vai chegar um período que essa articulação vai degenerar. Infelizmente a gente vai sofrer desses males, tá? Acomete 99% das mulheres, então vai ter algumas sortudas de vocês que não vão ter osteoartrite, mas a maioria vai ter, tá? E nós homens somos um pouquinho mais sortudos, 78%, mas é uma grande maioria também. Acomete principalmente indivíduos maiores que 65 anos de idade e afeta principalmente as articulações sinoviais, as diartrodiais, tá? Articulação que tem realmente movimento. As articulações mais comumente afetadas é a interfalangiana distal e a trapézio metacarpiana. A trapézio metacarpiana, que é a do polegar, ela é muito acometida. A gente vê muito paciente reclamando de osteoartrite nessa articulação, que ela tem um nome bem específico, a gente chama de risartrose. Precisa anotar, não, a gente vai ter uma aula sobre isso. Risartrose, tá? Que é a artrose ou artrite, osteoartrite da trapézio metacarpiana, da articulação da base do polegar. As interfalangianas proximais também podem ser acometidas e as metacarpos são raramente afetadas nas osteoartroses, diferentemente da artrite reumatoide, que aí pega ela bastante. Tem muita deformidade de metacarfalangiana. Falar das interfalangianas distais. Geralmente é indolor, esse paciente pode evoluir, pode ter alguns osteófitos marginais nessa articulação, que aqui a gente vê alguns osteófitos, algumas formações de espículas ósseas, e esse paciente pode evoluir para algumas deformidades, que elas podem ser rotacionais ou angulatórias. Rotacionais é quando ela roda, o dedo roda e a gente vê aquela unhazinha troncha do paciente, que ela era para estar plana e a gente vê uma inclinação. Então, essa é uma deformidade rotacional. E tem as deformidades angulatórias, que é quando o desgaste acontece mais em um lado da articulação. Isso aqui é um exemplo. Acontece mais em um lado da articulação do que de outro, e esse lado inclina, ele dá um desabamento e a gente vai ter aquele dedinho torto, tá? Essas osteoartroses vão degenerar a cartilagem e, eventualmente, essa articulação vai fundir, ela vai colabar, ela vai fundir, tá? E não vai haver mais movimento nessa articulação, tá? Isso é o que a gente chama de anquilose articular. Aqui a gente vê também uma osteoartrite, uma osteoartrose, tá? Que alguns osteófitos marginais, que isso faz com que o paciente venha a ter um pouco de dificuldade de movimentar dedos, um pouco de rigidez articular, tá? Às vezes a gente vê um raio-x terrível, quando a gente pede para o paciente movimentar, está movimentando maravilhosamente bem. Isso aí é um mistério, mas isso acontece. A gente observa na inspeção alguns nódulos nos dedos, principalmente interfalangiana distal e proximal. Os nódulos em interfalangianas distais a gente chama de nódulos de Heberden, e os nódulos da interfalangiana proximal a gente chama de nódulos de Bouchard, tá? Então esses são os nódulozinhos. Aqui a gente vê algumas deformidades, tanto angulatórias
tá? Como rotacionais, como a gente vê nesse dedinho de cá. Aqui é a deformidade angulatória, vendo que esse dedo está bem inclinado para o lado radial. Aqui a gente vê alguns cistos de Heberden, e aqui a gente vê uma anquilose articular na interfalangiana distal, tá? Muito bem. O que a gente pode observar na interfalangiana distal também são alguns cistos, que a gente chama de cisto mucoso, que é um cisto que vem ali da sinóvia da articulação. Essa sinóvia ela extravasa e começa a formar um cisto. Esse cisto pode ser muito doloroso nos pacientes. Os pacientes às vezes batem e machucam muito esse cisto, e algumas vezes eles podem ser retirados de forma cirúrgica. Ele pode estar associado à osteoartrose e pode também lesar o leito ungueal. Ele pode gerar alguma deformidade de unha, ele pode vir ali por baixo da unha também. Está associado também à osteoartrose. O tratamento é basicamente um tratamento conservador, a gente tentar reduzir a atividade dessas articulações, tentar reduzir o gasto energético para que a gente preserve um pouco mais ou mantenha a vida útil dessa articulação um pouco mais longo, tá? Restringir algumas atividades e manter as articulações em repouso quando o paciente não estiver utilizando. Geralmente, pacientes que têm trabalhos manuais, costureira, ou paciente que escreve muito, é difícil deles pararem essas atividades, e aí a gente realmente tem que fazer algumas adaptações para que essas atividades sejam feitas com a menor imposição de carga possível. As indicações cirúrgicas para essas osteoartroses é a dor, a deformidade e a instabilidade, quando acomete esses ligamentos e deixa a articulação instável, frouxa, com alguma subluxação, e aí realmente tem indicação cirúrgica. Alguns cistos mucosos, quando são problemáticos, quando são dolorosos, quando o paciente está machucando esse cisto, ele pode ser retirado também, e quando há alguma deformidade de unha ou alguma infecção, pode ser feita a intervenção cirúrgica. As opções cirúrgicas, primeiro é a excisão dos osteoórtos, retirar aquelas espículas ósseas que estão ou podem causar dor e aumentar a degeneração articular. Pode fazer a excisão de cisto, mas principalmente, hoje em dia a gente vê muita artrodese de dedo, tá? A artrodese é um procedimento cirúrgico em que você mata a articulação, em que você trava a articulação. Acaba o espaço articular, você trava ela em uma posição específica para que você tenha uma redução da dor e uma manutenção da funcionalidade do paciente. Essa articulação ela deve ser travada, ser anquilosada, ser artrodesada em uma posição específica para cada dedo, para que se preserve a função, tá? Posição de artrodese de dedos é em semiflexão e existe uma cascata, existem números para cada dedo, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Essa artrodese, a fixação, a união, a fusão dessa articulação, ela pode ser feita com fios de Kirchner, com alguns parafusos e com fixador externo. Os fios de Kirchner são utilizados quando o cirurgião quer estabilizar essa articulação em um ângulo de semiflexão. O indicador, ele pode ser estabilizado em 0 a 5 graus. Ele permite que você deixe um pouquinho ele estendido ou um pouquinho fletido, não tem problema. Os outros dedos, eles têm que estar, as interfalangianas distais, como via de regra, em torno de 5 graus de flexão, para que a gente consiga realizar a pinça e a oponência com os outros dedos, para que esse dedinho não fique reto, tá? Porque se for, você tem um déficit funcional importante. Então, ele tem que estar interfalangiana distal. Terceiro, quarto e quinto, em torno de 5 graus de flexão. Nesses 5 graus de flexão, o cirurgião não consegue artrodesar com esse parafuso, tá? Porque o parafuso não entorta, ele não angula. Só o que angula é fio de Kirchner. Então, o parafuso só é utilizado quando ele quer artrodesar a articulação em 0 grau de extensão, em neutro. Que é nesse caso aqui, ó, artrodesão em neutro. Indicador pode ser porque ele permite que você deixe ele em neutro sem um déficit funcional importante. Quando você quer, ou o cirurgião quer artrodesar em flexão, ele tem que usar os fios de Kirchner, ele angula a articulação, passa 2 fiozinhos lá. Primeiro ele tem que abrir a articulação e tirar toda a cartilagem, porque senão não vai anquilosar.
Se ele passar 2 fios de Kirchner e deixar lá sem ele retirar a cartilagem, não há contato osso com osso, não vai haver uma consolidação. Então ele tem que abrir, retirar toda a cartilagem, fixou, passa um períodozinho aí de 4, 6 semanas, em alguns casos um pouquinho mais, anquilosou, você retira com segurança, a articulação está travadinha, não vai ter dor mais porque não tem movimento articular. E essa é a regra para os dedos. Como eu falei, o indicador, a interfalangiana distal, permite que você deixe a interfalangiana em torno de 0 a 5 graus. Se ficar em 5 graus, perfeito. Se ficar em 0, bom também, mas não é tão bom como em semiflexão, tá? Porque ele permite um pouco mais de pinça. Os outros dedos, terceiro, quarto e quinto, sempre tem que realizar a artrodese em 5 graus de flexão. E nas outras articulações, a gente tem uma via de regra que a gente vai aumentando de 5 em 5 graus, começando da segunda metacarpo falangiana. Aqui a gente tem 20 graus, 25 graus, 30, 35 e 40. A gente volta os 40 para aqui, para cima, 40, 45, 50, 55. Tá? Então, esses posicionamentos são os posicionamentos mais funcionais. E a gente vê que do lado ulnar, a gente sempre tem uma maior angulação, a gente tem que deixar esses dedos do lado ulnar mais fletidos do que do lado radial, porque a gente precisa dessa preensão. Precisa mais de flexão do lado ulnar do que do lado radial. Tá? Então, essas angulações vão guiar o cirurgião na posição que ele deve travar essa articulação. As osteoartrites de interfalangiana proximal, elas são menos comuns. Os sintomas principalmente é a dor e limitação da amplitude de movimento. Pode haver também alguma instabilidade, deformidade, mas não é muito comum, tá? A indicação cirúrgica é quando a gente tem dor e deformidade ou instabilidade, e as instabilidades, elas são mais prevalentes nos pacientes que têm osteoartrite pós-traumática. Ele sofreu um trauma, ele luxou e aí ele vai desenvolver essa doença articular. As opções cirúrgicas são as artrodeses e as artroplastias. Artroplastia é a substituição articular. Existe uma artroplastia de dedo que é muito conhecida há muito tempo, que é a de Swanson, que ele bota lá 2 componentes de plástico, de um material acho que é polipropileno, essa palavra é difícil, né? Polipropileno, para que você reconstrua a articulação. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que todo componente, toda artroplastia, toda substituição articular que tiver cimento ou que tiver componente plástico ou do derivado do plástico, a gente não pode utilizar ultrassom. Nunca. A gente pode utilizar ultrassom em implante metálico, pode utilizar TENS, qualquer coisa. Agora, ultrassom terapêutico em material de implante, que tenha material plástico ou derivado do plástico ou de cimento, não pode fazer, porque senão ele vai degenerar esse material de implante, ele vai desgastar e vai diminuir muito a vida útil, tá? Então é contraindicação, só para que vocês lembrem disso. Então, a osteoartrite de interfalangiana, aqui ele está fazendo artrodese, e aqui ele utilizou uma banda de tensão. Aqueles fios, ele coloca 2 fios de Kirchner lá, ele faz uma bandazinha de tensão para manter essas articulações artrodesadas. Isso é uma complicaçãozinha que a gente tem, porque a pele dorsal ela é muito fina, e ela é muito superficial, esse ossinho das interfalangianas proximais. E quando tem um fio de tensão aqui, ele começa a irritar a pele e é muito difícil para o paciente se acostumar com isso. E aí o paciente não consegue fazer muito movimento de flexão. Toda vez que ele tenta fletir, fica furando a pele aqui em cima, e o cirurgião tem que remover essa banda de tensão com pouco tempo pós-cirúrgico, porque o paciente geralmente não se acostuma com isso, tá? Essa aqui é a bandinha de tensão, ele faz um 8 e coloca 2 fios de Kirchner estabilizando, tá? Eu vou falar só para desencargo de consciência, mas a gente tem que saber, tem que ter bem claro que toda vez que a gente pegar um paciente de artrodese de dedo, a gente não pode mobilizar aquela articulação que está artrodesada, né? Porque a intenção mesmo é deixar ela
ela matar a articulação, deixar ela travada, não movimentar. Se a gente for movimentar ela, a gente está desfazendo o que o cirurgião fez. Então, os objetivos: a redução de dor, manter a mobilidade das articulações não envolvidas, articulações proximais e distais, sempre protegendo aquela articulação que foi artrodesada até que ela consolide, tá? Ou que a gente veja os sinais de consolidação ao raio-x. Proteger a articulação fundida e manter a amplitude de movimento funcional. Aí a gente pode colocar algumas órteses para estabilizar aquela articulação e deixar que o paciente mantenha a funcionalidade dele e faça suas atividades livres. Calor superficial é interessante, calor profundo nunca usar quando tiver material metálico, né? Nunca, isso é uma contraindicação absoluta. A crioterapia e o ultrassom pode ser utilizado, lembrando que o ultrassom novamente não é utilizado em implantes que utilizam cimento cirúrgico ou material plástico. O laser e corrente são interessantes e as órteses de suporte são as mais importantes. E a gente utiliza os exercícios ativos livres nas articulações adjacentes para manter a boa amplitude de movimento, tá? Fortalecimento só após consolidação, cerca de 6 a 8 semanas, em que a gente tem uma fusão completa, sinais de consolidação, que a gente pode fortalecer as articulações circunvizinhas. Nunca tentar fortalecer aquela articulação específica que foi artrodesada, porque ela foi feita, o procedimento cirúrgico foi feito para acabar o movimento ali. Muito bem, a parte de osteoartrose é bastante simples, vamos estudar risartrose, né? Risartrose, gente, é a artrose da carpo-metacarpa do polegar. É a carpo-metacarpa, que é essa articulação entre o trapézio e a base do primeiro metacarpo, tá? É muito comum em costureiras, é muito comum em pacientes que fazem, em indivíduos que fazem trabalhos manuais finos, tá? Principalmente de pinça e preensão. Essas articulações são muito degeneradas com muita facilidade e a gente tem como estabilizar através de órtese. A gente estabiliza a progressão, não deixa que isso progrida. E o que é a risartrose? Ela acontece principalmente pela insuficiência do ligamentozinho que a gente chama de bico volar para os íntimos. Para os não íntimos é o oblíquo volar. Quando você tem a insuficiência desse ligamento oblíquo volar, essa articulação ela vai subluxar a dorsal, então ela vem para a dorsal, o dedo vai ficar em adução com a perca do primeiro espaço e a gente pode ter, não é regra, mas pode ter uma hiperextensão da metacarpofalangiana como uma atitude compensatória, tá? Então, luxo dorsal, aduz e a metacarpofalangiana pode adotar uma posição de hiperextensão como atitude compensatória. Então, mais ou menos a deformidade é essa em graus avançados. Então, aqui a gente observa a patomecânica como que acontece. Aqui a gente observa o ligamento oblíquo volar, quando ele está insuficiente, ele permite que esse metacarpo ele luxe dorsalmente. Quando ele luxa dorsalmente, o extensor longo do polegar vai exercer uma força fora do seu eixo e vai trazer essa metacarpofalangiana para a hiperextensão. Isso vai fazer com que haja uma lacidão dessa placa volar, que vai fazer com que tensione o flexor longo do polegar e a gente também tem uma flexão da interfalangiana do polegar. Então, é uma deformidade que começa lá na base, quase que no punho, aqui na trapézio metacarpal, e ela vai migrando proximalmente. Um osso vai para um lado, a outra articulação seguinte tenta compensar, vai para o outro. Essa é a patomecânica bem clássica, tanto de osteoartrose como de artrite reumatoide. Um osso desvia para um lado, a distal tenta compensar, desvia totalmente para o contrário, e aqui a gente vê aquele zigue-zague, tá? O paciente vai ter os principais sintomas da risartrose, é dor, principalmente a pinça, a torção e preensão, principalmente a pinça. O paciente faz a pinça, tanto a pinça entre o polegar e o indicador, como a pinça trípode, e ele vai sentir muita dor nessa base do polegar. Quando você ouvir dizer que tem uma dorzinha na base do polegar, pense logo em risartrose, isso é bem clássico, tá? Os sinais clínicos, a gente faz um teste de pistonamento ou green test. E como é isso? A gente faz uma compressão dessa articulação e faz uma torção. Aí a gente está batendo o primeiro metacarpo com o trapézio e a gente está batendo o osso com osso. O paciente vai sentir dor. Esse é o sinal clínico mais evidente. E aí a gente pode fazer alguns raios-x para observar qual é o grau e classificar essa risartrose, tá?
O diagnóstico diferencial é a doença do Dequervain, porque está aqui nessa área, tá? Pode ser confundida, não é tão comumente confundida, mas pode ser confundida. A neurite sensitiva radial e a tendinopatia do segundo compartimento ou a síndrome da intersecção, tá? Mas essas outras deformidades ou desordens estão ali naquele mesmo local, mas são entidades bastante diferentes. E como a gente classifica essa risartrose? Existe uma classificação chamada classificação de Eaton, que ele classifica em 4 graus. O primeiro, por incrível que pareça, é um normal, tá? Radiologicamente falando. O paciente tem uma sintomatologia de dor no polegar, a gente faz o teste de pistonamento, o paciente sente dor, mas a gente faz o raio-x e não vê nada de anormal no paciente. Pode ser que a gente veja alguma esclerosezinha, que é esse esbranquiçamento aqui, mas nenhuma alteração significativa. O grau 2, a gente já vê uma redução desse espaço articular e alguns osteófitos marginais e já uma luxaçãozinha dorsal. Vocês estão vendo que já não existe mais um bom alinhamento articular, tá? Já vem uma luxaçãozinha dorsal, alguns osteófitos marginais que devem ser menores que 2 milímetros. E a esclerose já é bem mais evidente. A gente já vê esse esbranquiçamento aqui e aqui. No grau 3, a gente vai ter uma importante redução do espaço articular, quase que uma anquilose, não chega a anquilosar, mas a cartilagem já foi embora, e osteófitos maiores que 2 milímetros. Esse paciente vai sentir muita dor, pode ser que ele tenha essa luxação dorsal também. E no grau 4, a gente já tem o envolvimento da articulação escáfo-trapézio-trapezoide. A doença inicialmente era aqui na trapézio metacarpal, mas ela progrediu para a articulação proximal, e aqui a gente já vê alguns osteófitos também. E aqui, nesse caso, a gente já vê também uma deformidade em hiperextensão da metacarpofalangiana como uma atitude compensatória, caso que a gente não via nesses outros graus, tá? Pode ser que veja, mas geralmente ele é mais presente lá no grau 4. Tratamento não cirúrgico, anti-inflamatório, corticosteroides, posicionamento com órtese. Corticosteroide deve ser feito com muito cuidado, porque a gente sabe que degenera tudo que ele vê pela frente. Degenera colágeno, degenera tendão, e a utilização de corticosteroide por períodos prolongados tem efeitos sistemáticos no fígado, rins, tem efeito de tendão, degenera, pode romper de forma espontânea, então deve ser utilizado com muita cautela pelo cirurgião. Reabilitação, objetivo, principalmente manter a articulação, a trapézio metacarpal, de forma protegida para que a gente exerça menos força nela e desgaste menos. O objetivo aqui é a gente tentar interromper a progressão da doença. A gente não tem como reverter, colocar uma cartilagem de novo lá, mas a gente tem como evitar essa progressão rápida do grau 2 para o 3 ou para o 4, tá? E a maneira de evitar é você posicionar aquela articulação em uma órtese e deixar ela em repouso, tá? Sem sobrecarregar essa articulação. E também tentar evitar a contratura em adução através das órteses de abdução palmar. Então, algumas opções de tratamento, essas são todas paliativas. O que realmente traz uma melhora, um benefício para o paciente são as órteses de suporte e algumas adaptações funcionais para tentar fazer com que o paciente tenha a função que ele deseja normal, sem sobrecarregar a articulação. Então, existem diversas órteses de posicionamento. Aqui a gente está observando uma luxação dorsal do metacarpo. Eu não gosto muito dessa segunda órtese, que é a gente vê que a articulação acometida é aquela articulação distal, entre o metacarpo e o trapézio. Aí não tem necessidade da gente imobilizar esse punho, tá? A gente perde muito função. Então, se a gente pode deixar uma articulação livre, para que imobilizar? Mas existem alguns que tentam imobilizar essa articulação e acham interessante. Eu mesmo não imobilizo. Aí eu deixo a articulação do punho livre, imobilizo só a trapézio metacarpiana, sempre em abdução palmar. A abdução palmar é aquela em que o polegar está olhando para o indicador, tá? É uma posição extremamente funcional para a mão.
Se você observar que o paciente tem aquela hiperextensão da metacarfalangiana com uma atitude compensatória, aí você pode estender um pouquinho essa órtese e imobilizar, ou pelo menos limitar essa metacarfalangiana. Se o paciente não tem essa atitude compensatória, é um Wheaton grau 1, 2, que ele não compensou, até um 3, às vezes, que ele não compensou com hiperextensão, toda a sintomatologia é proximal, não tem por que você imobilizar essa articulação. Então, você pode deixar livre fazendo uma órtese mais curta, tá? Essa órtese, vocês me perguntam, mas é para usar em quanto tempo? O dia inteiro, todo dia, tá? O objetivo é manter essa articulação parada, manter essa articulação protegida, evitar que ela degenere mais. Toda vez que ele está movimentando uma articulação que já está degenerada, ele está atritando o osso com o osso e o restinho de cartilagem que tem ali vai embora. Tá? Então, manter a articulação em repouso. Isso vai melhorar muito a estomatologia, muito, muito mesmo. Esse é um órtese de posicionamento, é um paciente jovem, é um paciente bancário. Bancário também tem muito isso, gente. Bancário, gente que mexe com dinheiro, conta muito dinheiro, isso faz um atrito, gera um atrito muito grande na trapézio metacarpiana. E aí a gente fez duas órteses, eu mantive, como era um Wheaton grau 2, tinha osteófito menos que 2 milímetros, eu mantive a articulação do punho livre e mantive também a metacarfalangiana livre. E aí eu fiz duas órteses para ela, uma órtese de uso diurno, que era essa branquinha que ela usava para as atividades normais, e uma órtese pretinha, mais bonita e mais discreta, que ela falava que às vezes precisava sair para jantar com o marido e essa órtese estava suja e ela queria alguma coisa mais elegante. A gente fez uma órtese do mesmo jeito, pretinha, só para ela utilizar quando ela fosse para algum evento, que é importante também que a gente faça isso, porque senão o paciente não usa, não adere ao tratamento. Então tem que pesquisar essas coisas para a gente fazer algo que o paciente realmente use. C'est pour cette raison que l'orthèse est doublée de mailles polaires. Essa é uma órtese de neoprene, que ela também é uma órtese interessante, a gente pode comprar nessas casas de materiais médicos, tá? Não tem problema, ela funciona do mesmo jeito e ela é bem confortável, muito confortável, permite uma boa estabilização dessa articulação. O problema é que muitas vezes ela limita o punho, né? Ela envolve o punho inteiro, então pode limitar um pouquinho de flexão de punho, mas pode ser uma alternativa interessante para esses pacientes. Proteção articular é sempre interessante, então pede para aquele paciente, aquela senhorinha que precisa lavar roupa, que precisa fazer atividade manual, pede para que ela solicite uma ajuda de alguém que possa dividir essa tarefa com ela, ou que ela utilize as duas mãos sempre que possível para fazer as atividades manuais, porque aí ela distribui essas cargas. Isso aqui é um exemplo bem clássico, que eu acho que os TOs estão cansados de ver, né? O paciente vai... Como é que chama? Torcer. Minha mente tá ruim, tá, gente? Estou esquecendo até. Vai torcer e ao invés de ele fazer esse movimento de torção que sobrecarrega muito a trapézio metacarpiana, ele coloca esse paninho em uma torneira. Tem que ser uma torneira boa, não pode ser aquela branquinha de plástico não, porque senão vai embora. Coloca sobre a torneira e dá uma rodadinha e leva junto com os dois braços para tentar diminuir esse atrito, essa sobrecarga na trapézio metacarpiana. E existem diversas adaptações funcionais que são muito importantes para ser utilizado nesse paciente, de acordo com a funcionalidade que ele exerce. Tá? O paciente gosta de escrever, você faz uma adaptação para a escrita, para que ele não faça muito essa força de pinça que sobrecarrega a trapézio metacarpiana. O paciente gosta de pintar e aí vai por diante. Tá? Com relação à cinesioterapia, o que é que a gente deve fazer, o que é que a gente não deve fazer? Tem que ter muito cuidado quando a gente for fortalecer esses pacientes, gente. Não pode fortalecer tudo o tempo inteiro. Por exemplo, exercício de pinça, fortalecimento de pinça e de preensão, nunca fazer em paciente de risartrose. Nunca, nunca, nunca. É regra. Quando você está fazendo fortalecimento com a bolinha, fortalecimento com a massinha, você está tracionando proximalmente essa articulação e você está aumentando o atrito, está desgastando a articulação. Então, nunca fazer fortalecimento de pinça e de preensão. Existe um fortalecimento extremamente importante que a gente deve fazer e é apenas de um músculozinho específico, que é o primeiro interósseo dorsal. Tá?
O primeiro interósseo dorsal é esse músculo que vocês observam aqui. Ele tem a função de fazer a abdução do dedo indicador. Olha como é interessante. A gente trata o polegar mexendo no indicador. Tá? Novamente. Não é bonito isso? Por isso que é gostoso, irmão, né? Ó, esse primeiro interósseo dorsal, ele tem a função de fazer a abdução desse primeiro dedo. Ele traz o dedo para o lado radial. Só que ele tem sua inserção aqui embaixo no primeiro metacarpo, ó. E ele é um importante estabilizador dinâmico da trapézio metacarpiana. A gente lembra, vocês lembram que uma das principais deformidades é que esse osso metacarpo, ele desliza dorsalmente e radialmente. Então, se eu tenho algo que segura na posição contrária, que faz uma contratensão, eu estou estabilizando mais essa articulação, certo? A tendência natural desse metacarpo é trazer para cá, é desviar, é subluxar. E aí eu tenho o primeiro interósseo dorsal que traz ele de volta para centralizar essa articulação. Então, é extremamente importante o fortalecimento do primeiro interósseo dorsal. Toda vez que você pensar em fortalecimento de risartrose, pensa só nesse músculozinho, tá? Como é que a gente faz esse fortalecimento? Da mesma maneira que a gente testa. Tá? A gente viu lá na aula de avaliação muscular como a gente testa. Quem não viu a aula de avaliação muscular tem que ver de mão e punho. A gente testa, mostra como testa cada músculo de forma específica. Então a gente pode tratar dessa forma. Pede o paciente fazer uma abdução, trazer esse dedo indicador para próximo do polegar e a gente faz uma contração contra a resistência. Tá? Um fortalecimento isométrico. E a gente também pode fazer o fortalecimento isotônico, pedindo para o paciente pegar uma massinha e afastar esses dois dedos, tá? A gente está tratando o polegar, mas mexendo no indicador, porque o primeiro interósseo dorsal está aqui em cima e estabiliza essa primeira carpo metacárpica, tá? Então, um segredinho para vocês aí. Existe muito trabalho falando disso e realmente tem eficácia. A indicação cirúrgica, ela tem quando existe uma falha no tratamento conservador, quando a gente não consegue recuperar a funcionalidade e a dor ainda permanece. Tá? Existem várias opções cirúrgicas, uma delas é quando a gente tem insuficiência daquele ligamento oblíquo volar, do bico volar, então o cirurgião, aqueles casos mais em grau 1 e grau 2, em que não tem uma grande degeneração articular, é só esse ligamento que está com um pouco de lacidão, pode reconstruir esse ligamento e aí reestabilizar essa articulação. Uma outra técnica é a hemiartroplastia, em que o cirurgião retira parte da superfície articular que tem osteófito que está atritando, tá? E geralmente é a região radial, ele retira parte da superfície articular, fica apenas a outra metade que não está tão problemática, e aí o paciente consegue ter uma redução da sintomatologia. Uma terceira técnica é a artroplastia com ressecção total do trapézio. Então, o trapézio está atritando no primeiro metacarpo e está gerando essa destruição articular. Então, se você retirar o trapézio, teoricamente fica tudo bem. Mas e ali no lugar do trapézio? Quem é que vai ficar? Aí o cirurgião retira um tendão, faz um enovelamento e coloca um tendãozinho, um bolozinho de tendão todo suturado no lugar do trapézio. Que aí ele tem um pouco mais de estabilização. Vai migrar um pouquinho proximal, ele vai descer, mas a sintomatologia do paciente vai melhorar muito mesmo. Então, essa é a trapezectomia, então a retirada da excisão total do trapézio. Essa é outra trapezectomia, então essa é uma hemiartroplastia de ressecção, perdão. Ele retirou aqui metade do trapézio, essa metade que estava impactando aqui nessa região dorso radial, e ele manteve só a outra metade que não estava tão desgastada. Então isso reduz bastante a sintomatologia do paciente, e nesse espaçozinho ele colocou um tendão, principalmente eles utilizam um tendão do palmar longo, que é um tendão na mão que ele pode ter uma boa utilidade ou pode ter uma utilidade ruim, dependendo da sua situação. Se você sofrer, você não, Deus me livre, mas se alguém sofrer um AVE, se você tiver o palmar longo presente, que é esse músculozinho aqui do meio que está ausente em 15% da população, você vai ter uma espasticidade muito maior. Se você
Se tiver esse palmar longo e sofrer, por exemplo, uma lesão dessa ou uma lesão ligamentar do cotovelo, o palmar longo pode servir de enxerto. Então ele pode ser bom e pode ser ruim, tá? Se retirar ele, não tem nenhum déficit funcional, absolutamente nenhum. E a reabilitação pós-artroplastia, a gente tem que proteger essa articulação nas primeiras 4 semanas, através de uma órtese, para deixar esse tecido cicatrizarem, tudo bonitinho. A amplitude de movimento de dedos não envolvidos deve ser realizado, e a gente pode realizar os recursos eletrotermofototerapêuticos para diminuir a inflamação, diminuir a dor desse paciente e aumentar a cicatrização. Em torno de 4 a 8 semanas, a gente começa a desmamar essa órtese e coloca uma órtese por período intermitente para que ele faça os exercícios ativos e passivos de trapézio metacarpiana, sempre no limite da sua dor, tá? 8 a 12 semanas, e aí a gente já começa o alongamento da trapézio metacarpiana, começa a fazer um movimento passivo um pouquinho mais agressivo e já inicia o fortalecimento da musculatura tenar, principalmente do abdutor curto do polegar, porque a gente lembra que esse paciente tem uma tendência de ficar em adução, né? Tem a perca do primeiro espaço, lembram? A perca do primeiro espaço, então a gente tem que fortalecer o adutor curto do polegar para a gente ganhar novamente esse primeiro espaço e fortalecer também o primeiro interósseo dorsal, para que a gente estabilize mais essa articulação. 12 a 16 semanas, a gente utiliza a órtese em períodos noturnos e em algumas atividades que ainda causam dor nos pacientes. Vocês... já são 6h30, eu sei que vocês estão bastante cansados. Querem deixar essa aula de artrite reumatoide para amanhã ou prossigo? Vamos entrar aí. A gente está em osteoartrite, acabou a risartrose, entraria em artrite reumatoide. Eu estou disposto, posso ficar até 5 da manhã aqui com vocês. Vocês quem me dizem. Amanhã a gente começa cedinho e dá uma acelerada, né? Oi. Não sei se vai facilitar. Assim, se reduzir o horário do almoço. Uhum. A gente pode... Certo. Né? Porque aí eu acho que aí não fica tão tarde. Verdade. Consegue ver mais, ou se não dá mais tempo para prática, ou se não dá mais tempo. Certo. Perfeito. A gente pode fazer 30 minutinhos, todo mundo almoça por aqui. O horário do café também, a gente fica mais atento para voltar. Certo. Perfeito. Hoje. Oi? Já concordo, já estão arrumando as malas. Vocês quem sabem, tá? De qualquer forma, vocês vão ter todo o material, não se preocupem. Vamos descansar, porque a artrite reumatoide é bem interessante, a gente cansado, a gente pode ser que não aproveite tanto, né? Então amanhã a gente continua, tá? Então até amanhã.